E aí pessoal, professor Gessé aqui, tá bom? O seu professor de ciências. Vamos dar início ao capítulo 2 aí do caderno 1. Você pode acompanhar essa aula a partir da página 17 do seu livro, tá bom? O capítulo 2 fala das transformações de misturas e suas separações. É um capítulo bastante legal e para que a gente consiga entender o que vem mais à frente, dentro desse capítulo de transformações, a gente tem que ver primeiramente o que é um fenômeno, tá bom? Um fenômeno é um evento, tá, que acontece, tá bom? Quando a matéria, por exemplo, ela muda a sua estrutura. Normalmente os materiais que compõem a natureza, né, ao nosso redor, até nós mesmos, seres humanos, eles não ficam inalterados, eles são modificados ao longo do tempo. Nós, por exemplo, crescemos, tá? Nascemos bem pequenininhos, aí a gente vai crescendo, vai ocorrendo as mudanças. Isso são fenômenos que acontecem dentro do nosso corpo. Na matéria ao nosso redor também acontece isso. Por exemplo, uma árvore, né? Ela está exposta a vento, a sol, a chuvas, tá bom? A ação desses fatores da natureza. E com isso ela vai modificando, ela pode secar, ela pode cair e por aí vai. Então, esses são os fenômenos, tá bom? Mas eles têm duas naturezas. Existem os fenômenos físicos, que é o que a gente vai ver aqui agora, e também os fenômenos químicos. Então, um fenômeno físico, por exemplo, são aqueles que a matéria não se altera, tá bom? A natureza química da substância não sofre alteração. Por exemplo, aqui na imagem A que a gente tem, é bem simples a gente imaginar um fenômeno físico, tá? Você pega uma folha de papel e amassa, como você está vendo aqui. Não vai deixar de ser papel, tá bom? Não vai deixar de ser papel, só está amassado, tá? A condição dela, né, que estava planazinha, bonitinha lá. Então, quando você amassa ela, ela não vai deixar de ser papel. Tranquilo? A água, né? A água aqui a gente tem uma geleira, né, aqui na imagem B, ó, ela está descongelando, tá? Ela está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, está ocorrendo um fenômeno, está ocorrendo uma modificação, assim como aconteceu aqui com o papel. Mas não vai deixar de ser água. Aqui tu tem água no estado sólido e aqui tu tem água no estado líquido. Ah, professor, e se ela evaporar e virar nuvem? Vai passar para o estado gasoso, mas não deixa de ser água, tá bom? Então, quando a água derrete, né, e todas as transformações que acontecem no ciclo da água são fenômenos físicos, tá bom? Eles não alteram, tá bom, a estrutura da matéria. Não vai deixar de ser água, não vai deixar de ser papel. Agora, por exemplo, se você pega esse papel aqui, tá bom, e queima ele, tá? E você taca fogo nele, ele vai virar cinzas. Vai voltar a ser papel? Não, ele se transforma, tá bom, em cinzas e não tem mais condição de voltar à situação inicial que era papel. Então a gente tem aí os fenômenos químicos, né? Os fenômenos químicos, eles são um pouquinho mais avançados, vamos dizer assim, né? Porque eles não têm mais como voltar, eles alteram a estrutura da matéria. Então existem alguns fatores que ajudam a evidenciar a ocorrência de reação química. Vamos lá. Então, quando acontece um fenômeno químico, vai acontecer principalmente o quê? A alteração na temperatura, como a queima, né, do gás na boca de um fogão, ou a queima de um papel, por exemplo, da madeira. Então, se tem a alteração de temperatura, tem reação química. Como o pessoal diz, né, onde há fumaça, há fogo. Aqui na ciência é onde há fumaça, há fenômeno químico. Então, galera, mudança de cor, né, quando ocorre, né, como ocorre na palha de aço mergulhada depois de algum tempo de ficar sobre a pia, né, ela começa a mudar de cor, ela fica com aspecto de enferrujada, tá bom? Aquilo ali é fenômeno químico, porque não tem mais como tu voltar a ter, por exemplo, a palha de aço na sua forma natural. Outra coisa importante, liberação de gás, como a dissolução de um comprimido de antiácido, né, na água, conforme visto na abertura desse capítulo, lá no livro de vocês, bem na imagem inicial, tem um copo descartável, um comprimido de antiácido sendo dissolvido na água. Então existe liberação de gás. Quero ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Olha só, tá aqui, né, antiácido em água, ó,
paliativo para sintomas de indisposição estomacal. Você está vendo essas bolinhas que formam? Isso está acontecendo um fenômeno químico, justamente porque quando ela se dissolve, que ela some dentro da água e forma bolinhas, não tem mais como você recuperar a sua pastilha como era inicial. Dissolveu, pronto, não vai voltar mais. Então isso é fenômeno químico. Eu costumo dizer que fenômenos químicos são aqueles que vão e não voltam mais. Fenômenos físicos são aqueles que vão e podem ter a possibilidade de voltar ao estado inicial, tá bom? Então, aqui é um bom exemplo de fenômeno químico, tá bom, galera? Seguindo, né, nós temos a alteração no odor, como sentimos quando um alimento se estraga. O alimento está estragado, ele fica com um fedor, né, de podre, galera. Então, aquele fedor ali indica que a minha estrutura não é mais a mesma, tá? E não pode mais voltar ao que era o inicial. Então, quando ela se estraga, pronto, não tem mais como tu voltar ao que era antes, não tem como tu recuperar. Isso é fenômeno químico. Por isso que eu disse para vocês que eles são um pouquinho mais longos, né? Eles têm várias características que eu posso caracterizar um fenômeno químico, tá bom? Diferentemente do físico. Então, galera, existe aí por último a formação ou dissolução de um sólido, como ocorre na solução de ácido clorídrico, que é quando ela é adicionada ao leite de magnésio, formando cloreto de magnésio, um sal solúvel em água. Isso aqui é uma parte química, né? Vocês normalmente não conhecem o ácido clorídrico ainda, aqui no 6º ano, tá bom? Mas existe a formação de um precipitado. Posso até ilustrar para vocês aqui rapidão. Então vamos lá, galera. Ó, peguei aqui um copinho, né? Um desenho de um recipiente. E imagine que ele tenha um material transparente. E aqui no fundo, ó, tá? Essa partezinha que eu deixei em vermelho, seja um pozinho que fica depositado no fundo. Então isso é formação de um sólido, né? A dissolução, quando tu mistura duas substâncias. Esse HCl que eu coloquei aqui é a fórmula do ácido clorídrico. E o leite de magnésio é representado por esse MgOH2, tá bom? Mas não se preocupe com isso, eu não vou cobrar de vocês a estrutura química, tá bom? A nomenclatura por enquanto. Então, quando você junta eles dois em um recipiente, forma esse corpinho de fundo aqui que a gente chama, tá? Um precipitado. Então, isso indica que está acontecendo um fenômeno químico, tá bom? Uma reação química. Então, esses são os fenômenos, esses são as características. A gente viu aí os fenômenos químicos e físicos na natureza, tá? São exemplos bem didáticos, né? A transformação da água, nunca se esqueça, ela é um fenômeno físico, não vai deixar de ser água, tá bom? Agora, queima, tá? Mudança de cor, liberação de gás é fenômeno químico, tá bom? Toda coisa que você queima de madeira, queima de papel, qualquer coisa, tá? Que vá e não volte mais, isso é evidência de reações químicas, de fenômenos químicos. Fenômenos químicos regem as reações químicas, tá certo? Então, qualquer dúvida, entre em contato. A gente fecha por aqui a parte de fenômenos químicos e físicos. E aí, na semana de aula presencial, a gente resolve bastante a aplicação. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.